era dos campos de concentração. Então, a Bayer, simplesmente uma das maiores empresas produtoras químicas do mundo. É para essa galera que a gente entrega a fabricação de agrotóxicos no mundo. E aí eu vou fazer vocês mergulharem numa coisa. A Monsanto e a Bayer se uniram, formaram um monopólio. A Bayer também é uma grande fabricante de... Se é Bayer, é bom. Remédio. Olha que surreal. A gente tem os agrotóxicos como os principais causadores de doenças. E doenças leves até, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Um trabalhador que está no campo lidando com agrotóxico tem que tomar constantemente remédio para dor de cabeça, por exemplo. Isso é um relato pequeno. Eu posso falar de outros muito maiores. E aí, vai comprar um remédio da Bayer. Vai ter uma intoxicação. Pode falar. Aquele documentário que eu te mandei, eu assisti. Você assistiu? Uhum. Algumas partes, tá? Porque eu fiquei com um brulho no estômago, com respeito. Eu acho que eu não lembro se é ele ou se é o Cowspiracy, que fala, tipo, sobre as empresas de Danone, sabe? Que super fazem uma propaganda de estarem melhorando sua vida e de que é bom pro câncer de mama, eu acho. Sendo que, tipo, eles mesmos são um problema para as coisas que eles dizem melhorar. Sim. É exatamente isso. Quando você fala, quando a gente entendeu o caso do leite, né? É bom para isso, esse produto é bom para aquilo, esse produto é bom para aquilo, né? Só que as próprias marcas, as próprias fábricas causam esses produtos de saúde, problemas de saúde. Então, tipo assim, a questão do glúten, a mesma coisa, tá ligado? Pô, uma linha sem glúten agora é uma linha caríssima dentro do mercado. Então, a questão dos alimentos, se desenvolve uma tolerância a certos alimentos, que é uma tendência hoje, vocês têm percebido isso, como que nós estamos nos tornando intolerantes a alimentos, porque na verdade não é um alimento, né? É excessivo de componentes químicos e hormônios. Fala aí. Cara, leite é tudo, menos leite. E tu tá falando ainda ou parou? Porque travou aqui. Parei, eu falei que leite pode ser qualquer coisa, tipo leite de vaca, mas menos leite, porque, cara, aquilo tem tanta coisa, mas tanta coisa. Porque, cara, pensa comigo, é um troço que fica na prateleira, tipo, por mais de 3 meses, sendo que sai da teta de um animal que, tipo, se ficasse normal, ia estragar em um dia. Sim. Sim, e o Caio falou uma coisa importante, né? Esse momento de pandemia foi o momento de aprovação de muitas leis de flexibilização ambiental e flexibilização de agrotóxicos. Vocês já conhecem, vocês não são bobos, né? Quando eu falo isso em outras turmas, a galera fica, meu Deus, vocês já estão acostumados a apanhar com isso há uns 2 anos, pelo menos. Mas a gente pega um contexto de pandemia, onde as pessoas estão preocupadas com outras questões, economia, né? As pessoas estão preocupadas com o vírus, e a gente utiliza, na verdade, esse momento para aprovar leis ambientais, né? Mais frágeis. E é óbvio, quem vai se importar com o... Pode falar. E foi falado isso desde o início, não foi nenhuma coisa que eles fizeram, tipo, ai não, a gente vai fazer isso escondido. Não, eles avisaram que ia fazer e fizeram. Sim. E quem vai se importar com o Pantanal num contexto de pandemia? Né? A gente já tem uma dificuldade no Brasil de apoiar o ambientalismo há muito tempo. Você imagina no contexto de pandemia. Então, depois de falar mal do agrotóxico, que a gente vai falar bastante ainda, me surgiu um pensamento. Tá, Lívia, porque é um discurso, né, da galera. Se não usar o agrotóxico, você fazer o quê? Qual o tipo de agricultura que a gente pode utilizar, né? E aí você vai, por exemplo, em quem realmente produz comida hoje no Brasil, e aí eu não estou falando por uma questão partidária, de verdade, que é o MST. MST é o maior movimento de luta por terra e que produz comida, né? É responsável por uma parte de comida, não só ele, né? A agricultura familiar como um todo. E que é comida orgânica. E como é que essa galera produz? Essa galera faz mágica? Sabe? Como que essa galera tá ali produzindo? E aí eu vou trazer algumas estratégias que não seja utilização de agrotóxico e excessiva mecanização. A primeira, básica, que o Brasil domina a tecnologia disso através da Embrapa, é controle biológico de pragas. Só você ir na Rural, cara. A Rural faz isso há uns 40, 50 anos. Pelo menos. A
gente não desenvolve isso nas nossas fazendas porque isso vai mexer com uma cadeia produtiva muito grande, de uma bancada ruralista muito poderosa, de uma revolução verde que é financiada na Conferência de Bretton Woods pelos Estados Unidos. Então, combater diretamente esse modelo é complexo, né? Mas vocês sabem o que é o controle biológico de pragas? Rural faz tudo. É aquela parada de tipo, tem um bicho aqui, aí eu vou tacar um predador dele aqui. Aí o predador vai comer o bicho. Exatamente. Geralmente esse predador, ele é castrado em um laboratório para que ele não se reproduza e desequilibre o meio ambiente, né? Então eles fazem um estudo, então vamos supor que é muito pulgão. Quem come o pulgão? A joaninha. Então eles vão introduzir ou castrado ou a joaninha somente sexo masculino. Beleza, bota lá. E aí a joaninha vai comer o pulgão. E aí você acaba tendo um controle biológico de pragas. Quem faz isso muito bem? Israel. Ou então eles pegam uma bactéria específica e aí introduzem essa bactéria, né? Como nesse caso aqui, o baculovírus, é um caso de um vírus que você bota, né, para combater uma praga. Então, isso acaba sendo uma estratégia bem interessante, com controle, com pesquisas, com tecnologia, e é barato. E não tem um impacto grave que o agrotóxico tem de contaminar solo, de contaminar água, de matar passarinho. Você imagina, eu passo de avião jogando agrotóxico para matar sei lá, o gafanhoto. Eu vou matar só o gafanhoto? Vou matar o gafanhoto, o passarinho, a joaninha, vou matar a formiga, Brother, o desequilíbrio que isso traz é muito grande. Tem aquele vídeo que tu passou aqui, tipo, acho que é 99% do gás que eles jogam pelos aviões. Aviões não. Né, É não de lembro, acho mesmo. que né, vai para outros lugares e, tipo, tem pessoas que moram lá, né? Escolas, etc. Só 1%, como você falou, só 1% do agrotóxico jogado chega onde deveria chegar. 99% se perde no ar, vai para casa. Oi? Mas é igual a água, né? Tipo, quando eles vão molhar, eles jogam muita água fora, igual o agrotóxico, é de se imaginar. A água é bem mais densa que o agrotóxico. A gente vai falar de água já já também, porque o agronegócio hoje é o setor que no Brasil consome mais água. E, mano, não é possível, né? A gente tem água em abundância, mas isso acaba sendo um sistema, de utilização de água tão excessiva que acaba contribuindo para a salinização do próprio solo. A gente vai falar disso já já, vou mostrar para vocês. Só falar de uma coisa antes. Isso aqui eu aprendi lá em Ponta Grossa. Eu fui num assentamento de terra e eu tava falando sobre, mas e os fertilizantes? Aí o cara fala, fertilizante natural. A gente joga restos de alimentos, faz um adubo, ou a gente faz essa adubação verde, que é entre as plantações, a gente planta leguminosas, porque as leguminosas acabam contribuindo para a fixação do nitrogênio, né, no solo. Então, protege o solo da erosão, a gente chama de adubação nitrogenada. E são várias coisas, né? A questão da agricultura familiar é que eles olham para o meio ambiente de forma harmônica. Então, beleza, como é que a gente vai fazer o controle biológico de pragas? Porque não imaginem que os assentamentos só tem gente ignorante com enxadinha na mão, não. Porque essa foi uma visão que eu cheguei na MST lá em 2010, primeira vez que eu fui. E quando eu cheguei lá, a primeira pessoa que me recebeu foi uma engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal do Paraná, que estava lá, vivendo. Eu falei, opa! E aí ela começou a falar, a gente usa controle biológico de pragas, mas para a gente aqui, por a gente não ter um apoio, não ter um subsídio do governo, acaba sendo muito caro, mas não seria se tivesse subsídio do governo. A gente faz agricultura 100% orgânica, com adubação verde e nitrogenada. A gente joga folhas por cima para fazer tipo uma serrapilheira para proteger da ação da chuva. A gente planta árvores corta-vento entre as plantações para poder cortar o efeito dos ventos que estão ali e para essas árvores também protegerem o solo e tal. E eles foram mostrando de maneira muito harmônica e sim, eu consegui enxergar a agricultura, a cultura de cuidar da terra. Aquela galera vivia para a terra, amava a terra. Agora, o nome já diz muito, né? Quando a gente pensa em agronegócio, a questão é mercadoria. Pode falar, quem é que eu me interrompi.
Eu não sei se era eu não, mas eu ia falar. Que aquele podcast que eu falei, Aham, sabe qual que eu tô falando, né? O sim. cara, ele fala uma parada maneira que, tipo, ele fala que uma diferença entre, tipo, latifundiários que trabalham com agronegócio e agricultura familiar do MST é que enquanto os latifundiários, eles enriquecem, se enriquecendo, enriquecendo pessoas próximas, tipo, semelhantes a eles, outros latifundiários, a agricultura familiar do MST e tal, eles enriquecem, enriquecendo outras pessoas, porque, tipo, eles, depois de muitos anos cuidando da terra e fazendo as casas lá, eles, ok, têm uma condição maneira, mas, tipo, as coisas que eles usam são de, tipo, coisas locais, sabe? Não é, tipo, multinacional. Uhum. Sim, e outra coisa, Yasmin, na época do governo anterior que a gente está vivendo agora, você recebia um incentivo a comprar os produtos da agricultura familiar. E parece que é pequeno, é bobo, mas isso é muito bom. Você tem um incentivo, um crédito. Ó, um crédito agrícola para você lá comprar. Se você comprar, o governo paga 20% do que você gastar lá. É uma coisa que para o Estado não é gasto, é investimento, e que faz a população, né, incentivar essas pequenas produções. E isso é uma política de distribuição de renda. Porque você, como você disse, você acaba empregando mais gente nesses setores, essas pessoas passam a ter maior poder aquisitivo e passam a comprar mais. E se elas passam a comprar mais, elas passam a ser legais, elas passam a pagar impostos. E se elas passam a pagar impostos, o Estado acaba voltando para esse dinheiro, né, que não é um dinheiro perdido, que no Brasil a gente tem essa mania de falar, né, que isso é gasto. Não é, é investimento. Aí o Caio fez um comentário. E agora, Caio? As espécies. A gente tem. Esse problema, Caio, é endêmico no Brasil, né? Com espécies de peixes, de espécies de plantas. Por exemplo, o agronegócio, quando tem que fazer reflorestamento, faz com eucalipto, cara. Mano, isso aí é dar um tiro na cabeça, né? Reflorestamento com eucalipto. Eucalipto parece mata, mas é deserto. Não é daqui, é exótico, não tem biodiversidade. Ninguém come esse alimento de eucalipto. A gente não tem aqui panda para poder comer folhinha de eucalipto, deixa o solo ácido, então para a gente é terrível. Aí quando você vai pensar na agricultura familiar, não, é uma preocupação de realmente botar a espécie ideal, a espécie que seja certa para aquele solo, que vai deixar aquele solo um solo mais fértil, que vai proteger. Então essa é uma questão a se refletir. Apoiem a agricultura familiar, galera, de verdade. Né? É o único caminho, acho que possível para a gente caminhar daqui para frente. E aí, deixa eu ver se eu sei isso aqui que eu fiz merda. Não, vou falar aqui, ó. Acho que eu botei o slide errado para vocês. Tem um slide meu que tá melhor. Mas tá, vamos lá. Um problema, já que a Agatha mencionou aí a questão da irrigação. A irrigação desenfreada, Agatha, que a gente fala, que vai estar jogando água 24 horas por dia ali, né, irrigando aquele espaço, ela acaba contribuindo para isso aí. Salinização. Isso foi até uma questão do Enem, acho que em 2016 e tal, que teve muito erro, por sinal, que a galera perguntou, e aí, qual a associação da salinização da Caatinga com as atividades econômicas no Brasil? E a associação é justamente o agronegócio. O agronegócio jogando água direto, a água não é só água, é água e sais minerais, só que como é muito quente, a água evapora, os sais ficam. A água evapora, os sais sedimentam. Então, a gente tem um aumento da salinização, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui tudo é sal. Beleza? Isso aí é típico de áreas de agronegócio. Vou dar um exemplo no mundo que isso aconteceu. O Mar de Aral. Não sei se o Diego falou do Mar de Aral quando ele falou de hidrografia para vocês. Mas o Mar de Aral é um mar no continente que tem lá na União Soviética, tinha na antiga União Soviética, que o Stalin vai utilizar a água desenfreadamente para a produção de algodão. O Mar de Aral, hoje, só tem, sei lá, 15% do tamanho original e está completamente salinizado, por conta da utilização excessiva para irrigação. Beleza? Tá, Lívia, não vai utilizar essa forma de agricultura, vai utilizar qual, então? A gente tem
Se for, por exemplo, leguminosas, espécies de pequeno porte, a gente pode utilizar o cultivo hidropônico, que não precisa nem de terra, né? É uma solução nutritiva. Você pode fazer isso em casa, com cano. Eu tenho alguns amigos que estão fazendo, por sinal. Você vai botar uma solução nutritiva, sem ter contato com o solo, né? E as plantas vão recebendo as quantidades de nutrientes adequadas, sem nenhum tipo de desperdício. É um caminho. A hidroponia é muito comum em países asiáticos que não têm espaço. Então, por exemplo, muitos prédios no Japão fazem hidroponia e acabam pegando os alimentos e utilizando para o próprio prédio de trabalho. Ou a gente pode pensar na irrigação por gotejamento. Gente, nada demais, você pode fazer em casa também. É um caninho com um buraco, aí você pode botar um algodãozinho, que aí vai ficar pingando, gotejando. Aí esse gotejamento chega a reduzir 80% da utilização de água. Né? E aí você vai pingando exatamente onde precisa de água. Também é bem interessante pensar na irrigação por gotejamento. Beleza? Dúvidas por enquanto? A moda do negócio vocês falam bem, né? Cara, eu vi aquela parada de água que eu falei que tá valendo, porque eu te perguntei aquela parada. E ele fala que, tipo, no agronegócio, de irrigação que eles fazem, a água é desperdiçada, tipo, antes de chegar na raiz da planta. Tipo, ela é desperdiçada totalmente mesmo, porque nem é útil, né? Sim, exatamente. Tá jogando água. Cara, dependendo da quantidade de água que você joga, você solo mais vulnerável ainda para erosão. E solo fica um solo encharcado, dependendo da época do ano, né? E acaba deixando o solo até bem suscetível à erosão. É terrível, cara. Não tem nada que o agronegócio encoste que saia bem. Impressionante. E aí, ó, transgênicos. Outra polêmica que a gente vai falar agora, já que vocês gostam de tomar cerveja aí, a gente vai falar de transgênico. Uma pouca vergonha, não acha? Acho que a gente deveria se preocupar menos com os transgêneros e muito mais com os transgênios. Lembrei que eu fui chamada na escola porque botei essa charge no 7º ano. Qual o problema, gente? Eu fico... As crianças do 7º ano. O que é transgênero? Eu ia falar isso. Não, vocês percebem que eu ando na corda bamba, né? Eu brinco com a minha sorte. Eu não dou um valor. Gente, eu não achei nada demais. Achei que pudesse botar assim. Aí a criança, é aquilo ali que tá aparecendo na TV, tia? Transgênero? Eu falei assim, Vamos pular isso aí, para ir para as crianças do 7º. Vamos lá, reportagem do dia, né? 2019. Bolsonaro edita decreto e vai permitir cerveja com corantes, espuma artificial e sem lúpulo. Aí você tá brincando. Aí você tá... O que mais? Tá baixo. Só tem que não é cerveja, né, no caso. Exato. Cara, você sabia, já que você tocou nesse assunto, Mayara, que muitas empresas alemãs não têm permitido as empresas brasileiras utilizarem o nome cerveja? Você pode ver que algumas cervejas vêm escrito composto alcoólico misto de sei lá, cevada ou milho. Uhum. Percebam isso. Sabe uma coisa que também tá assim? O leite em pó. É mesmo? Tá escrito o quê? Não pode... Tipo, não tá instantâneo. Não tá laticínio. O leitinho. Na verdade, tem dois. Tem dois que são exatamente iguais. Aí um tá escrito composto lácteo, não sei o quê, e o outro tá escrito composto instantâneo. E aí tu compra o outro achando que é leite e não é leite. É só composto branco que você bebe. Nem o outro é leite, né? Isso é junk food. As pessoas, tipo, comem como se fossem, tipo, ai, nossa, meu leitinho de manhã com banana. Não. Leitinho só é saudável. Cara, eu gosto do sabor, né? Do leitinho, sabendo que faz mal pra caraca. Mas é impressionante. Se eu comer leitinho, eu passo muito mal de dor no estômago. Aí eu fico, a primeira coisa que eu me reflito é como é que um leite virou pó. Tá ligado? Só fico pensando nisso.
Cara, essa porra não Mano, o leite vira pó nem é tão problemático se você parar pra pensar que pode só desidratar o leite, tá ligado? Mas aí a questão é que eles não fazem só isso, não. Não, é questão, mas assim, o leite vira pó, se bota conservante, né, para poder durar ali como pó, que ele dura muito mais do que o outro leite. Mais conservante, porque o leite em leite já tem conservante pra caraca. Aí mais um pouquinho de conservante, né? Mais um pouquinho porque aqui. o leite em pó dura muito tempo, muito tempo. Muito. Eu nunca vi um leite em pó apodrecer, gente. Tipo assim, ficou ruim, tá ligado? Você pode dar mofo, porque a galera avacalha, mas nunca. Mas, cara, sabe o que eu fico pensando? Porque, tipo, leite em pó não tem gosto de leite. Não tem. É gostoso, mas é gostoso, outro gostoso. Cara, leite ninho não tem muito gosto de leite também. Tem gosto de leite ninho. Aquela porra nunca foi leite. Já não Horrível. não. Brabo, cara. Agora, a gente, dessa questão da cerveja aí, né? As cervejas hoje podem ter corante, a espuma não precisa ser, pode ser artificial e não precisa ter lúpulo e não precisa ser de cevada. A nossa cerveja hoje no Brasil é feita de milho transgênico. Milho transgênico, a boa parte. Né? E aí, ó, cervejinha. Vou botar pro Morão já. Cerveja com alto teor de milho. Amostras de algumas das cervejas mais consumidas no país alcançaram teor de milho e outras gramíneas tropicais pouco inferior a 50%. Sugerem a análise da USP. A USP é uma faculdade nem um pouco confiável, né? Vamos lá, as cervejas aí que mais tem milho transgênico pra gente, Antártica, todos os tipos, Boêmia, Brahma, Caracu, Cristal, Glacial, Itaipava, Kaiser, Nova Skin, todas também, Skol e Skol Beats. Reflitam. A Skol Beats dos adolescentes aí. É isso. Skol Beats da Anitta aí. Mas não tem a Skol Puro Malte na lista. Eu tô tomando duplo malte agora. A duplo malte só não tá aqui porque na época que fizeram esse desenho não tinha lançado ainda. Fala, Yasmin. A escola só não tem muito milho que eles botam água no lugar, né? Porque puta merda, a escola é muito. A Itaipava não tá aí porque não leva nem nada, é só água. Pior que tá. Água, álcool e câncer. A Malzibiça. E aí, depois que a gente falou de cerveja, vai um morango azul? Não sei quem já se Esse deparou. aí não é aquele negócio que fica escrito embaixo. Se você vê vermelho, está normal. Se você vê azul, tá grávida. Nossa, é verdade. Fica no Facebook direto. A questão, eu não sei aí, mas quando eu morava em Niterói, que aí o mercado que eu ia era o Pão de Açúcar, né? Porque era o único que tinha do lado da minha casa. Era muito comum ver as plantas e os frutos com cores alteradas. Ou com tamanho, ou com formas específicas, né? Eu hoje não vejo isso muito no mercado aqui, porque os mercados aqui de Campo Grande não são mercados de rico, mas quando você vai nos mercados lá, você vê a mudança genética desses alimentos para atender um padrão de consumo, sei lá o quê. Rica, entendi. Não, cara, vou explicar para vocês. Eu morava do lado do Pão de Açúcar, não tinha o que fazer. E o mercado funcionava 24 horas, né? Então, eu saía da aula, 10 horas e tal, ia andando e fazia compras essa hora, bênção de Deus. Eu acho que eu já contei para vocês, já contei uma vez que eu me livrei de um assalto graças ao Pão de Açúcar. É rápida a história, é muito boa. Não. A gente fez um luau na praia, porque eu morava em frente à praia, assim, ali de Caraí, né? A gente tinha uma praia chamada Praia das Flechas. Aí tava eu e meu melhor amigo, que a gente é amigo desde sempre, o Dudu, lá, que tem mais histórias com ele. E a gente foi pra praia, a galera tava fazendo luau. Tipo, 20 pessoas fazendo luau. Pô, coisa linda, a galera tocando, não sei o que. Aí a gente, eu e o Dudu, vamos ali no Pão de Açúcar, porque é em frente, comprar algumas coisas pra beber e tal, comprar um vodka, comprar salgadinho pra trazer pra cá. Aí a galera, beleza. Mano, a gente pegou a mochila e foi. Isso é, sei lá, 2 horas da manhã, porque Pão de Açúcar funciona 24 horas. Aí demoramos pra caraca, fomos no banheiro no mercado, compramos coisas, comemos pizza lá dentro e tal. Quando a gente voltou, é engraçado, é triste, mas é engraçado. Todas as pessoas tinham sido assaltadas no luau.
Aí chega a gente assim, garrafa de vodka, tá ligado? Mochila, aí a galera não tinha nem violão mais, tá ligado? Aí ficou eu e o Dudu olhando pra cara do olho assim. Estão às 2 da manhã. E Foda-se. aí, galera? Vamos tocar o que agora? Não sei o que. A galera assim, pra gente. Aí a gente, pô, ainda tem 2 garrafas aqui, dá pra dividir a galera pra gente. Aí, cara, eu e o Dudu, a gente ri com essa história, porque a gente ficou numa situação exatamente muito assim, né? O que a gente faz agora? Tipo, todo mundo assaltado. Bicicleta roubada, carteira, tudo. A gente. Ah, galera, sei lá, vamos em outro lugar. A gente bebe em outro lugar. Vamos na delegacia. Aí, galera. Aí ficamos, aí foi isso, né? Aí até hoje a gente conta essa história. Porque a gente Vamos tem. pra delegacia, todo mundo com o olho vermelhão, olhando pra cara da gente. Não, mentira, que isso. Isso não existe, não. Tá maluco, faculdade pública de geografia? Não, na praia? Não, jamais. 2 da manhã, não. Gente, que isso, que absurdo. Claro que não. Aí a gente é engraçado porque a gente tem umas histórias que só a gente se livra de umas coisas muito loucas, assim. Tipo, muito loucas. Igual uma prova final que a gente tinha de climatologia, eu e eles eram péssimos em climatologia, até hoje eu odeio. A gente odiava muito. E a prova era a prova mais difícil. E a gente já tinha reprovado a matéria 2 vezes. Então, a terceira vez é uma merda, porque depois você vai ser jubilado. E a gente estava, tipo assim, momentos de tensão. E a gente não estudou. Quando chegou no dia, vamos estudar para a prova. A gente não tinha uma condição de fazer prova. A gente ia reprovar de novo. Aí eu ficava olhando pra cara dele, a gente começou a chorar na casa dele. Que ele morava perto de mim lá. Pelo amor de Deus. E, cara, vamos rezar, sei lá. Qualquer coisa. A gente tem que conseguir adiar essa prova. Mano, acho que isso acontecer com a gente. 5 e pouca da tarde, a gente se arrumando pra fazer a prova 6 horas, cabisbaixo, triste. A UF lançou uma nota no aplicativo. A Ampla tá tendo problemas de rede de luz e não tem luz na UF, a prova foi adiada pra semana que vem. Graças a Deus. Agora é tempo de estudar. Estudou? Semana que vem, gente, caralho, qual a possibilidade de faltar luz de novo? Aí ele falou, não sei. Não, agora dá tempo da gente procrastinar mais ainda e passar o perrengue. Exatamente. Eu com todas as provas. Aí a gente, cara, aí a gente olhava pra cara do outro. Qual é, mané? Tem que acontecer alguma coisa, a gente não sei. Pô, mas Deus não vai ajudar a gente a segunda vez, assim, né? Pô, acho que não. Caraca, mas vamos rezar, sei lá. Aí não acabou a luz de novo, não, mas lançou uma nota UF, falando que a professora tá doente e quem vai aplicar a prova é o monitor. Puta, ai, o coração chega a ficar quentinho. Porque o monitor nada mais é do que um aluno da tua turma ou de outra que está recebendo uma bolsa de R$400 e que não vai ligar para nada que aconteça naquela sala de aula. Muito bom, cara. E aí a gente falou, pô, é o nosso momento. Tanto que a gente passou com 6.1 de hematologia. Ou passaram a gente não sabe até A hoje. média era 6? É 6. Nossa, muito aplicado. Só que o meu CR tinha que ficar acima de 8, porque eu era bolsista. Então eu ficava na berlinda por causa disso. Vambora. Um outro problema, se você pensar no Brasil, hoje, e no mundo, né? É o desaparecimento das sementes crioulas. Vocês sabem que são sementes crioulas? Desaparecimento. Vocês sabem o que é o desaparecimento das sementes crioulas? Sabe o que é semente crioula? São as sementes naturais, cara, que vocês conhecem. A sementinha que o seu Zé, o seu Antônio manipulou junto com a Dona Maria, junto com, sei lá, o Zé, bonitinho. As sementes. Esse é o problema. Esse é o problema. A gente não tem mais praticamente essa semente, porque o agronegócio implantou uma semente transgênica que não se reproduz, e vocês sabem disso. A semente transgênica, a partir do momento que nasce um fruto, você tem que comprar um outro pacotão de semente e injetar. Ela é estéril, né? Ela foi feita para ser estéril, faz sentido, né? Porque se ela for estéril, você sempre vai ter o quê? Que comprar outro pacote de semente. Beleza, aí o cara saiu, agora que eu vi. Então, vamos lá, vamos supor. Sabe o que eu não entendo? Tipo, o milho, ele é muito transgênico no Brasil, né? Ele é o quê? Transgênico? Muito? Então, só que a minha avó já conseguiu dar brotinho de... Possivelmente esse milho não é transgênico. A minha mãe comprou no mercado.
Mesmo assim, não é 100% transgênico, não. Olivia, A gente pode ter no mercado também, e não quer dizer que seja orgânico, Yasmin. Não quer dizer que seja orgânico. Pode estar cheio de agrotóxico, o processo pode ter sido sangrento para produzir esse milho, mas pode simplesmente não ser transgênico, pode ser de um pequeno agricultor, pequeno não, um médio agricultor, que nesse caso não comprou um pacotão de semente de milho. Fala aí, Agatha. o milho transgênico não reproduz uma vez ainda? O milho não, tipo, os transgênicos em si, eles não Cara, reproduzem uma vez? já teve casos comprovados de que algumas espécies conseguem se reproduzir, só que não nasce da mesma forma. Tem um estudo da Unicamp que ela faz isso, ela tenta utilizar a mesma semente transgênica de uma planta para fazer a segunda reprodução dela. Aí eles mostram nesse estudo como que as flores nascem diferentes, parece que estão meio em mutação. Como que a quantidade de frutos e o tamanho é diferente. Então, não mantém um padrão. Então, geralmente, quando o agricultor quer manter um padrão, porque ele precisa manter um padrão para poder vender para o mercado, ele vai ter que comprar um outro pacotão de semente. Mas também é comum você não conseguir nem reproduzir essa semente transgênica. Beleza? Mas, como a Yasmin falou, o caso da avó dela pode ter sido um milho que não é nada normal, não é 100% do milho que é. A gente tem alguns exemplos, né, de agricultores que não vão utilizar, às vezes por uma questão de falta de financiamento mesmo. Ou pode ser, né, uma reprodução mesmo do transgênico, só que a qualidade do produto não é a mesma. Que é feito dessa forma justamente para o agricultor não utilizar semente de novo, ter que comprar um outro pacotão e ficar nessa bolha o tempo inteiro retroalimentando esse sistema. Entendeu? E é isso. E aí, a preocupação da gente é, cadê as sementes crioulas? Em 2017, quando eu desfilei, 2018, quando eu desfilei pela mocidade, que o ano foi sobre congelar o tempo. Ano do tempo. 2018, deixa eu passar. A minha fantasia era de banco de semente. É sério, cara. Eu me fantasiei de cubo de gelo. Era um banco de semente e tinha a bandeira da Noruega. Cara, quando me contaram que eu ia me fantasiar de banco de semente, eu fiquei tipo assim. Tá, né? E era justamente isso, se referindo aos bancos de sementes na Noruega. Porque nós temos alguns bancos de sementes famosos no mundo responsáveis por tentar guardar essas sementes crioulas. Agora, quem guarda a semente crioula mesmo? Agricultura familiar, quilombolas, indígenas. Eles são responsáveis por guardar essa semente. Ou seja, eles são responsáveis pela manutenção da biodiversidade. Por isso, quando a gente fala da importância de manter as terras indígenas, tem uma importância com a sustentabilidade. Tem uma importância com a própria agricultura. Tá ligado? Porque essa galera é responsável por manter essa biodiversidade. E aí a gente tem alguns bancos de semente, né? O Brasil tem na Embrapa, a gente tem esses bancos nas regiões nórdicas e tal, aí, ó. Embrapa amplia o maior banco genético da América Latina. Quem não conhece a Embrapa, é ali em frente, uma das Embrapas é ali em frente à Rural. É isso aí. Os indígenas são responsáveis pelas queimadas, gente, cuidado. E aí, quais são as possíveis consequências, né, que os transgênicos podem trazer para a gente? Outras formas de fecundação de flores e plantas silvestres. Então, vamos supor que haja uma reprodução, que pode acontecer, de uma planta transgênica com uma planta normal. O resultado dessas duas plantas vai ser um resultado alterado geneticamente. E a gente vai cada vez mais perdendo essa espécie nativa. Beleza? Novos toxicantes que podem se agregar aos alimentos do dia a dia, a gente sabe disso, né? Cada vez mais intolerância que a gente tem na nossa rotina alimentar. Você pode alterar a quantidade de nutrientes, reduzir, na verdade. As reações alérgicas, que é um destaque que eu faço, porque isso tem aumentado muito. Eu tenho um amigo médico que tem pesquisado isso bastante. E tem aumentado muito a reação alérgica, porque a gente está comendo cada vez menos comida, né? A gente pode trazer genes antibióticos mais resistentes, então plantas que a gente pode pensar que vão ser mais resistentes aos antibióticos.
É algo muito parecido que acontece com a gente, né? O ser humano está mais resistente ao antibiótico. Isso é um problema para lidar com doenças, para lidar com bactérias, com vírus, com infecções, tal. A mutação genética, e recentemente a Unicamp tem associado uns estudos bem interessantes a relação do aumento de casos de autismo com a transgenia. Beleza? A gente nunca teve tantos casos de autismo como de 20 anos para cá. Até mais, acho que eles botam 30 anos, 20 e poucos anos para cá. Há um aumento progressivo do número de casos de autismo. E associado ao quê? Pode estar isso. E aí alguns estudos têm falado sobre a utilização de transgênicos. E aí, se vocês gostam de alguma dessas marcas aí, saibam que todas elas são transgênicas. Essa aqui nem precisa falar, né? Não, eu mostrei isso aqui numa turma, professor. Caralho, Milka é mó bom. O tempero quinor é transgênico. Eu falei assim, amigo, se tu não desconfia do tempero quinor... Poxa, óleo. Poxa, Milka. Olha, é uma pena, né? E Unilever, que é dona de tudo. Tu ouve café da manhã? Às vezes. A Helena ouve todo dia, né? Eu não ouço às vezes. Essa semana, com aquela parada de querer mudar, que é tipo um direcionamento das pessoas de como elas devem comer. Eu esqueci o nome. Uhum. Aí falam sobre isso, maneiro, porque, tipo, explica o que tem no livrinho. E, tipo, é pequenininho, eu até baixei pra ler depois. É maneiro. Vou olhar, eu quero assistir mais. É que eu escuto geralmente café com bolos. Mas eu tô querendo. A Helena tem muito mais paciência que eu para podcast. Aí eu sou do podcast. Aí, ó. Essas empresas que eu botei aí, elas se negaram, porque rolou um projeto de lei no Brasil que obrigava as empresas a dizerem quando o produto era transgênico, né? O mínimo, vinha aquele Tzinho. Essas empresas aí, elas foram contra. Elas votaram contra a rotulagem de transgênicos. Por quê, né? Se fosse bom, a galera ia querer que aparecesse, né? Qual o problema? Porque a galera sabe que é ruim. Então, ninguém quer que venha o Tzinho de transgênico, né? PepsiCo, dona de boa parte do mercado, né? Todos os produtos de biscoito e tal da PepsiCo. Syngenta é marca de agrotóxico, de transgênico. Bayer é marca de agrotóxico, de transgênico, né? A gente tem aí várias marcas famosas, tipo a Nestlé, que também é dona de boa parte do mercado. A Coca-Cola, que é boa parte do mercado. Aqui a gente está falando praticamente de 80% do mercado, né? A gente botou Nestlé, PepsiCo e Coca-Cola. Então a gente já tem uma boa parte aí. Aí, valeu. Eu não tenho Spotify não, Herminho. Eu sou pobre. Eu uso Deezer. Mas deve ter também. Dá pra usar mesmo sem ter conta. Ter conta? Sem ter premium, dá? Algumas outras marcas, né? É uma pena, né? Se vocês gostam aí. Kit Kat, pouco, né? É uma pena. Tá bom, professor, eu já odeio indústria. Você pode parar já. Você já conseguiu. E é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho de impactos ambientais nesse último tempo que nos falta aí. Em uma década, agronegócio gerou 70% do desmatamento da América Latina e chocou um total de 0 pessoas. The Intercept Brasil, protegido pelo desmatamento legal, agronegócio avança pelas últimas fronteiras do Cerrado. Lembrando que o Cerrado, né, eu lembro que o Hernani falava muito disso para vocês, o Cerrado é um hotspot. A gente está em processo, talvez, de pensar daqui a algum tempo a Amazônia como hotspot. Ou seja, as espécies endêmicas estão ameaçadas. Podem nunca mais ter essas espécies no mundo. Lembrando que a Amazônia é o bioma mais biodiverso do mundo e o Cerrado é o segundo maior. E a gente tem as duas no Brasil. Tá ligado? E o Cerrado já é um hotspot, a gente já tem a perda de espécies endêmicas. Aí a gente pensa no caso das queimadas do Pantanal e do Cerrado. O Pantanal é a maior planície inundável do mundo. Ninguém tem o que a gente tem aqui. E a gente já teve a maior queimada da história, a maior perda de biodiversidade da história. Da história, nesse momento. Então não adianta ficar fazendo um discurso de que nossas leis ambientais são boas se elas não são aplicadas em nenhum momento. Não adianta nada ter um código florestal coerente.
Não adianta nada a gente ter uma lei de uso e manejo coerente se a gente não tem investimento em meio ambiente. Eu trabalhei no INEA por muitos anos, que é o órgão que é responsável por fiscalização de meio ambiente no estado do Rio de Janeiro. Brother, não tem dinheiro para trabalhar. Não tem como fiscalizar se não tem dinheiro. Não tem como fiscalizar se tem guerra política. Se chega alguém lá e compra uma licença. Fala, ó, toma aqui 2 milhões, você me dá uma licença para poder fazer tal coisa em tal lugar. E a gente como geógrafo, fica rendido, né? Não sei se vocês sabem. Ah, beleza, Dudu. Não sei se vocês sabem disso. Eu tenho um problema grave nas costas aí por essa questão eu não posso falar o que é, né? Mas de pressionar a gente para assinar licença. Porque quem pode dar licença? Geógrafo, biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro florestal. A gente tem CREA. Sou muito engenheira. E a gente pode dar licença. Né? E o problema é, não acha que a gente dá licença porque é o certo a fazer. Tipo, a gente faz acho bom. Vamos olhar o caso, não pode, tá? Tantas áreas da área de conservação, tá em tantos metros da zona de amortecimento, não pode. Não é isso que faz a gente aprovar. Tá ligado? Então, tipo, é muito difícil. Eu lembro que logo no início, quando a gente descobriu, por exemplo, o desmatamento na casa do Luciano Huck, em 2000 e pouco, eu, novinha, ideal, vou mudar o mundo, já achava o quê? Caraca, vamos entrar com a polícia, um BOP, imagina a casa do Luciano Huck. Todo mundo no chão! Você desmatou a Mata Atlântica! Tá ligado? E o que aconteceu foi um processo político para poder resolver. Então a gente não tem como ficar falando as leis ambientais do Brasil são as mais rígidas. Pode ser a mais rígida do mundo. Enquanto a gente não tiver liberdade para trabalhar e para aplicar as leis ambientais, né, vai acontecer o que está acontecendo aí, né? Onda de incêndios na Amazônia sobe, o governo admite descontrole criminoso, 2019. A Amazônia queima e o agronegócio treme. Proposta de bloqueio a produtos brasileiros começam a aparecer em meio à discussão sobre o aumento do desmatamento. Isso é um ponto também. O fato do Brasil não estar dialogando bem com a sustentabilidade, o fato do Brasil utilizar muitos transgênicos, muito agrotóxico, tem feito que a gente perdesse o mercado internacional. Por exemplo, a Europa. A Europa tem se negado a comprar produtos brasileiros. Barreiras, né? Embargos, por conta dessa questão da utilização excessiva. Lembrando que na Europa é proibido o consumo de transgênicos, alguns transgênicos, entre as pessoas, mas pode alimentar o gado europeu com transgênico. Aí a pessoa vai comer carne. Que tem um monte de marca europeia que faz os agrotóxicos, faz as sementes transgênicas. Aí, outros países usam, aí eles falam, não, a gente não quer comprar eles porque a gente se preocupa muito com a nossa saúde. E, ai, vocês estão estragando a terra. Sendo que são eles que fazem. Mas é a lógica do capitalismo desde sempre para os países subdesenvolvidos, né, Yasmin? Sim. É tipo assim, pra gente não, para vocês sim, tá ligado? Vocês são as nossas cobaias de produtos, né? Quem já assistiu aquele filme Jardineiro Fiel? Alguém já assistiu? Nunca assisti, fala sobre teste de remédios e de agrotóxicos na África. E é um filme baseado em fatos reais. Como é que é o nome? Jardineiro Fiel. Só é triste pra caraca. Jardineiro Fiel. É antigo, deve ser de 2006, 2005, sei lá. A gente é laboratório, né? É aquilo que eu já te falei até na aula passada. Os agrotóxicos são proibidos no mundo todo e são liberados no Brasil e em outros países subdesenvolvidos. Né? O governo faz campanha no exterior para defender a imagem do agronegócio. Estou citando até Veja, né? Estou desesperada já. Julho de 2020. O Ministério da Agricultura iniciou a produção de uma série de vídeos em inglês para vender a ideia de que exportações não são fruto da exploração da Amazônia. Isso aqui é uma piada. Esse país é uma piada de mentiras. Cara. Entendeu? Vamos criar um marketing tão maneiro para mostrar que porra, o Brasil não explora a Amazônia. Fundamental. Reforma tributária de Paulo Guedes poupa o agronegócio. O agronegócio não vai passar por uma reforma tributária. Mas o pobre vai.
não tem taxação de grandes fortunas. Calma. Não estou falando do seu tio que tem um Renegade. Quando eu falo de taxação de grandes fortunas, eu estou falando dos grandes donos de terra e de empresas nesse país que lucram trilhões de anos, de milhões por ano, e não pagam praticamente nada ao Estado. Mano, até os Estados Unidos faz taxação de grandes fortunas. Até os Estados Unidos. Porque quem ganha com isso é... comunista, taxação de grandes fortunas. Super. Mas fiquem tranquilos, não tô falando do Renegade, não tô falando dos porteiros da galera, tô falando de grande fortuna de verdade. E aí, não tá na ordem que eu queria, então vou voltar para falar disso aqui. A gente tem uma região hoje que é que está mais sofrendo, a que está mais sofrendo com a questão da expansão da fronteira agrícola, que é o Cerrado, e agora entrando na Amazônia e numa nova região que a gente vai chamar de Matopiba. Né? Tem professor que fala Mapitoba, mas eu acho ridículo. Se você falar Mapitoba, eu vou ficar muito bolado. Mapitoba é muito feio. Matopiba já não é maneiro. Né? Matopiba é uma referência para se fazer a Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Estado de comida, tipo, sei lá, se cuscuz chamasse Mapitoba, seria isso. Vou comer isso com Mapitoba hoje, olha o nome de comida da região norte. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a nova área de expansão do agronegócio. Beleza? Então, a gente tem lá nessa região, boa parte do bioma é o Cerrado, e é lá que está produzindo grãos. É lá que está produzindo, né, grãos para alimentar gado e para virar combustível. Você tem uma noção? Esse aqui é o nosso novo arco do desmatamento. Essa região aqui. E a fronteira agrícola está caminhando para a Amazônia. Só não foi ainda porque ninguém gosta muito dos solos da Amazônia. São solos com uma fertilidade superficial, é uma região que chove muito, então acaba contribuindo para a lixiviação, acaba sendo ruim para a agricultura. Mas essa região aqui, que ainda é cerrado, tem sofrido muito com a expansão da fronteira agrícola. E, galera, repito, esse pessoal manda no Brasil. Repito, a gente é a elite agrária oligárquica desde o Brasil. Colônia. E toda vez que a gente vê um momento de romper um pouco com isso, não largar, porque nunca o Brasil vai largar isso, porque essa galera manda no país, mas de romper um pouco com isso, a gente toma uma rasteira. A gente aprovou um código florestal em 2008, depois leiam sobre isso, né? Não sei se o Diego falou na aula de meio ambiente sobre o novo código florestal brasileiro. Ele vai ser aprovado depois, vai ser aprovado em 2008. A Dilma tem o poder de vetar em 2012. E rolou uma campanha, né? Veta Dilma, veta Dilma, veta Dilma, para ela vetar o Código Florestal, porque o presidente tem esse poder. E ela não vetou. Eu lembro que isso na época gerou um descontentamento muito grande. E eu só pensava assim, mano, como vetar? Porque se o presidente veta, o presidente perde o apoio da Câmara e do Senado. A Câmara do Senado só tem ruralista. Se ela perde o apoio da Câmara do Senado, acontece o que aconteceu em 2016. Que já estava claro que ia acontecer. Que é a aprovação do impeachment. Então, a nossa democracia é muito frágil. Eu me pergunto o tempo inteiro até onde a gente não tem alguns casos reais de corrupção ou até onde isso não é um projeto político. Vê o caso do nosso governo do Estado. Não gosto. Obviamente, vocês sabem disso, mas muito me assusta pensar na possibilidade que seja um impeachment político. Seja um impeachment político. Porque a nossa democracia é muito frágil. As estruturas são muito frágeis. Então, a questão é, como pensar no novo modelo de desenvolvimento? É uma questão que infelizmente, é hierárquica. Né? É óbvio que nós, como cidadãos comuns, podemos fazer algumas coisas para mudar isso, né? Reduzir o nosso consumo de carne, o nosso consumo de alimentos transgênicos, valorizar...
Guilhotinar todo mundo. Valorizar a feirinha orgânica que tem perto da sua casa, valorizar a agricultura orgânica, plantar coisas em casa para isso. A gente tem os nossos caminhos, mas a gente sabe que isso não vai mudar uma estrutura. Mas se tiver a opção de comer num pequeno produtor ou num grande, comprar num pequeno, isso é óbvio. Né? Incentivar o pequeno produtor. Isso é um caminho, mas é um caminho muito pequeno ainda. Porque a gente está numa situação de macroestrutural tão grande que não é só Brasil, é mundo. Eu estou falando de organizações muito poderosas no mundo, que hoje mandam cada vez mais no Brasil. A gente vai estar discutindo, escuta o que eu estou te falando, nos próximos 10 anos, um processo de internacionalização da Amazônia. Total, a gente já está passando por isso, mas um processo total de internacionalização da Amazônia. E quem vai estar à frente disso são as grandes empresas do agronegócio, que não são brasileiras, que não tem nada a ver com o Brasil, sabe? E que parece que é um novo processo colonial. E que acaba fomentando diretamente também o trabalho escravo. Porque você acha o quê? Que o agronegócio trata muito bem a população que está ali vivendo, né? A gente tem hoje mais de 50 mil trabalhadores camponeses em situações análogas à escravidão. Ou de escravidão. Cara que não consegue sair. Ele deve, ele não pode ir embora enquanto ele não pagar, só que ele nunca vai conseguir pagar. Então ele fica para sempre trabalhando, né? Os estados que mais tem, olha que coincidência, gente. Eu falei que é Matopiba, né? Maranhão tá aí, Piauí tá aí, Bahia tá aí, entre os principais. Tá ligado? Então, a gente tem aí um agronegócio associado diretamente a isso. Ó, aonde que está a mão de obra escrava? 31% na pecuária, 22% na cana-de-açúcar, 18% nas lavouras diversas. E o resto dividido em construção civil e tal, extrativismo, mineração. E aí, só para a gente encerrar, falando dos indígenas, né? Matopiba, morte aos cerrados, foi uma manifestação que aconteceu em 2016 em Palmas, a galera com cruz na mão. O governo é provisório, porque foi no governo do Temer. Nossos direitos são originários, nenhum direito a menos, demarcação de terras, demarcação. Terra para produzir comida, não ao deserto verde, é isso. Parece que é vegetação, mas é deserto. Terra é vida, despejo é morte. E aí a gente vai pensar, deixa eu ver se eu tenho algum slide para trás que eu poderia falar. Não, falei isso tudo. A gente vai pensar que a gente parece estar no caminho contrário do mundo, né? É óbvio que é um mundo que só se importa com o próprio umbigo, como a Yasmin mencionou. Mas a gente parece estar no caminho contrário do mundo. E é muito mais fácil você atribuir a responsabilidade dos impactos ambientais a povos tão frágeis como povos indígenas, que não têm representatividade. Não vai ninguém levantar a voz na Câmara e no Senado para falar por essa galera. A importância da representatividade, né? A gente fala bastante disso. Então, acho que a minha aula não era para desesperar vocês, nem para deixar vocês descontentes com a vida, só que é entender que daqui para frente, enquanto a gente não... Tarde demais. Enquanto a gente não pensar num novo modelo de desenvolvimento, a gente não vai estar dialogando com sustentabilidade e nem com saúde. E quando eu digo saúde, galera, eu estou falando de quem é pobre, principalmente. É a galera que vai se alimentar mal. Tá ligado? Mal porque o salário mínimo é R$1.000 e isso não dá para galera ir numa feirinha orgânica e comprar, né? Porque não tem feira orgânica em muitos lugares, então ele vai ter que comprar orgânico no mercado, o mercado vai botar a mão no preço do orgânico, porque o agronegócio faz isso. E é isso. São muito mais baratos, né? Por exemplo, tem aquelas carnes moídas que vêm, tipo, em embalagem de mortadela, cara, que é muito barato. E, tipo... Travou, Yasmin. Eu falei que aquelas carnes moídas são mais baratas. Sim. Pô, você chega numa padaria, tu vai comprar mortadela é barato. Você vai comprar salsicha é barato. Sim. Você vai comprar, aí você vai pensar assim, ah, não, vou comprar um produto orgânico. Pô, é caro. Então, acaba que é uma saída, né? É isso, né? O agronegócio ditou as regras pra gente. Diz quem pode, quem é para morrer e quem não é. A Cátia Abreu, que fez aquele discurso que eu passei para vocês, eu duvido que ela come o que ela produz. Duvido, brother. Porque é genocida, a gente sabe disso. Então,
Infelizmente, é um sistema que falta muita coisa, falta as escolas incentivarem isso, né? Uma outra forma de produzir, ver um outro momento. Eu já falei com o Arthur, a gente tem que pensar numa forma de criar para aula de biologia e tal, para a galera, uma horta orgânica aqui para a galera. A gente tem que pensar, cara. A gente tem que pensar nisso, a gente tem espaço para caramba para poder pensar nisso, então a gente tem que. Eu sei que é muito pouco. É muito pouco, mas. Daquele espaço que tem lá, né? Tem vários espaços inúteis. Tem diferença. Tipo, eu estudava numa escola que a gente tinha horta, a gente plantava. E, tipo, eu aprendi muitas coisas, tipo, aleatórias, tipo, no CA, porque a gente fazia isso, sabe? Sim. Uma outra coisa que a gente pode pensar também, que é um assunto em pauta, você pode pingar em uma prova, é o desaparecimento das abelhas, né? Isso é um problema. Porque as abelhas têm desaparecido por alguns motivos. Um, agrotóxico, matando as abelhas. Dois, a gente tem acabado com as espécies que dão flores, para botar só grãos, 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 grãos. E aí as abelhas não se interessam por espécies que são somente grãos. Cara, Pode falar. não, acabei de falar aí, foi mal, achei que você tinha acabado. Não, e uma coisa, tem plantas que só podem ser, na verdade, polinizadas por abelhas. Por exemplo, tem algumas espécies de tomate que só algumas abelhas que têm tipo um sisteminha vibratório, que ela faz com que a flor se abra, que conseguem. Então, nos Estados Unidos, a galera tem comprado caminhões de abelhas para colocar no campo. Nos Estados Unidos, as pessoas estão sendo pagas para fazer polinização com um pincel, porque não tem abelha. Sim, era sobre isso que eu ia falar. A minha mãe, ela comprou pitaia, né? Só que, tipo, a gente já tinha comprado e a pitaia não tinha dado a pitaia, sendo que já tinha dado a florzinha. Aí ela comprou com outro cara, outras mudinhas, e ele falou, não tá dando porque tá com muito problema com esse negócio de não tem abelha e outros pássaros que fazem isso, aí a gente tem que fazer polinização com pincel. Aí, tipo, ele ensinou minha mãe a fazer. Sendo que, cara, é um absurdo, que tipo, é uma planta. Sim, e é um processo natural, né? Ô, Yasmin, isso tem, nos Estados Unidos tem sido muito. É outra empresa lucrativa, mercado de abelhas. Ou contratação de pessoas para poder polinizar. Aí o capitalismo ele é tão cruel que ele fala, pô, mas pelo menos está gerando emprego para as pessoas. Fazendo a polinização. Mas não faz sentido nenhum. Porque preservar as abelhas podia estar gerando outro tipo de emprego, tá ligado? A gente não faz sentido, né? É tipo assim, morram para dar emprego pros coveiros, tá ligado? Eu adoro esse qualquer merda, acontece gerando emprego. Fiquem doentes para dar emprego pros médicos. Fala, João. Não, sentido faz, eles estão ganhando mais dinheiro desse jeito. Sentido faz até demais. Exatamente. Pessoal, é isso. Eu vou agora botar o slide lá para vocês, tá? Para vocês que quiser consultar e tal. Deixa eu parar de gravar aqui. Ô, Samara, vou te mandar aqui no